Lista 6, termodinâmica 2, questão número 1. Sem variar sua massa, um gás ideal sofre uma transformação a volume constante. Na transformação a volume constante, o volume não muda, muda a pressão e muda a temperatura. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Portanto, o que é correto afirmar? A transformação isotérmica? Não. O que é constante é o volume, portanto, é uma transformação do tipo isovolumétrica ou isocórica. Então, ela não é também, letra B, transformação isobárica. O gás realiza trabalho? Veja que o trabalho está associado à expansão ou compressão do gás. Como ele não mudou o seu volume, lembramos a equação que P vezes ΔV, isso aqui me dá o trabalho, portanto, este gás não variou o volume, o trabalho dele vem a ser nulo, zero. Continuando com as questões, correta é a letra C, mas vamos ver. Sua pressão diminui se a temperatura do gás aumentar? Justamente o contrário. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. E letra E, a variação de temperatura do gás será a mesma em qualquer escala termométrica. Claro que não, a gente tem que lembrar um pouquinho de transformação de escalas termométrica e vai ver que uma variação numa não é a mesma variação em outra. Obrigado, letra C. Termodinâmica 2, exercício número 2. Em uma transformação termodinâmica sofrida por uma amostra de gás ideal, o volume e a temperatura absoluta variam de acordo com indica o gráfico a seguir, enquanto a pressão se mantém igual a 20 newtons por metro quadrado. Observe bem no gráfico que o volume muda de 5 para 10 metros cúbicos e a temperatura vai de 20 até 40 Kelvin. Observando a reta do gráfico e a informação dada que a pressão é constante, temos uma transformação isobárica. Sabendo-se que nesta transformação o gás absorve 250 joules de calor, pode-se afirmar que a variação de sua energia interna é de... Lembramos a primeira lei da termodinâmica, Q igual a W mais ΔU, ou seja, calor é igual a trabalho mais variação interna. Como a variação interna de energia é o que eu quero saber, o calor é dado que é 200 joules e que o trabalho é P vezes ΔV, então vamos substituir o valor de P e de V. Porém, antes disso, vamos alterar um pouquinho esta equação, só para ficar mais fácil. Onde a variação de energia interna do gás fica igual ao calor menos o trabalho. Porém, o trabalho vamos calcular com esta equação daqui e ficamos da seguinte forma, onde a pressão é 20 newtons por metro quadrado, conforme o texto, e a variação do volume, de acordo com o gráfico, vai dar 5 metros cúbicos. Fazendo as devidas simplificações das suas unidades, temos que isso aqui corta, e newton vezes metro é joule, portanto, o nosso trabalho fica 100 joules. Portanto, vamos substituir esses valores que temos aqui. ΔU igual a 200, que é o calor, menos 100, que é o trabalho. ΔU fica igual a 100 joules. Portanto, resposta correta, letra A. Termodinâmica 2, questão 3. A figura representa o gráfico PV de um gás, suposto ideal, que sofre primeiramente um processo isobárico, partindo do ponto A para o ponto B, e depois um processo isovolumétrico atingindo o ponto C, que se situa sobre a mesma isoterma de A. Então, observa que de A para B ele faz um processo isobárico, e de B para C, um processo isovolumétrico. Se fôssemos diretamente de A para C, seria um processo isotérmico. Então, a primeira coisa que ele está me pedindo é o trabalho realizado no caminho ABC.
Como é que eu vou fazer o trabalho? Então, a gente lembra que a área deste gráfico vai me dar o trabalho. Então, de A, B, C, vamos tirar essa área. Lembre-se que a área é de cima até embaixo. Portanto, observe que... Então, aqui está mais ou menos o esboço do gráfico. Eu não vou colocar todos os dados nele, não, senão vai ficar muito mais poluído do que já está. Então, como nós vimos que a área deste gráfico aqui embaixo vai me dar o trabalho. Como é que eu vou calcular esta área? O meu trabalho, ele é a área do gráfico. Então, o meu trabalho vai ser o quê? 4 vezes 10 na 5, vezes este lado aqui, vezes isto aqui, que é quanto? 4 menos 2. O quê? Metros cúbicos. Logo, eu vou ter aqui um trabalho de 8 vezes 10 na 5 joules pela área. Ok? Essa é a letra A. E a letra B? A letra B está me perguntando qual é o calor que foi recebido por este gráfico. Observe que, se a gente for analisar somente de A para C, é uma transformação, o quê? Isotérmica. E numa transformação isotérmica, pela primeira lei da termodinâmica, onde diz que Q igual a W mais ΔU, e ΔU é zero, porque não houve variação na temperatura, então o trabalho é igual ao calor. Portanto, o calor vai ser igual a 8 vezes 10 na 5 joules. Tanto A quanto a B deram o mesmo valor. Termodinâmica 2, questão 4. Certa massa gasosa contida num reservatório sofre uma transformação termodinâmica no trecho AB. O gráfico mostra o comportamento da pressão P em função do volume. Calcule o módulo do trabalho realizado pelo gás na transformação do trecho AB. Mais uma vez, um exemplo de que nós temos que calcular a área abaixo deste gráfico. Então, temos o gráfico dessa forma. Um esboço do gráfico me dá este desenho. E eu tenho que o meu trabalho vai ser esta área aqui embaixo deste gráfico. Portanto, para ficar mais fácil, eu posso dividir em dois tipos de área. A área 1 e a área 2. Se eu não quiser calcular o trapézio, eu calculo de um retângulo e mais a área deste triângulo. E vai ficar da seguinte forma. Então, temos a base, que é 40 menos 20, vezes a altura, que é 30 menos 10, dividido por 2. Então, nós temos essa primeira área aqui, que vai me dar um resultado de... Não esqueçam que aqui tem 10 na menos 2 e aqui tem 10 na 4. Então, vai me dar 200 vezes 10 na 2 joules, é a área 1. Agora, temos a área 2, que eu vou fazer em vermelho, que é base vezes altura, 40 menos 20, e a altura aqui vale 10. Portanto, vai me dar uma área de 200 vezes 10 na 2 joules. Como o trabalho é a soma de tudo, eu tenho que o meu trabalho vai ser 400 vezes 10 na 2 joule. Ou ainda, se eu quiser escrever de outra forma, 40 vezes 10 na 3 joule, ainda 40 kJ.